A deputada Caroline de Tone, presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, participou do CIPEC, onde denunciou a ditadura vivida pelo Brasil e alertou sobre o cerceamento das liberdades dos brasileiros. Caroline de Tone lembrou que a reação do sistema contra a ascensão da direita iniciou já em 2019, com o inquérito das fake news, que inaugurou a era de inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A deputada fez um retrato das perseguições e da reação do sistema ao avanço do conservadorismo e conclamou os cidadãos a participarem da política e ocuparem espaços conforme seus talentos. Ao divulgar o vídeo, Carol de Tone disse: "Hoje, durante minha participação no CIPEC Brasil, alertei sobre a gravidade daquilo que já estamos vivendo declaradamente no Brasil. O cerceamento explícito das nossas liberdades. A sanha de regular as mídias sociais está diretamente relacionada à quebra do monopólio das informações. A máxima é clara: não cabe ao Estado fiscalizar as pessoas. São as pessoas que devem fiscalizar o Estado. A esquerda quer nos calar a todo custo. É urgente que nos levantemos para lutar pela liberdade de pensar e de expressar." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, CIPEC, boa tarde, Santa Catarina, boa tarde, Brasil! É uma honra muito grande estar no maior evento conservador do mundo e com essas lindas pessoas que já tivemos a oportunidade de conversar. E nós vamos falar hoje de... Todo mundo fala desse tema porque nós estamos vivendo uma verdadeira ditadura. E eu vou falar de um aspecto dessa ditadura que nós estamos passando hoje. Quem de nós não votou na época do impeachment da Dilma, antes dela se eleger, quando Aécio era o representante da direita, e nós achávamos que PT e PSDB representava a direita e o PT a esquerda. Foi graças... Nesse momento, nós tínhamos o monopólio da grande mídia. Nós não tínhamos o meio de expressão cultural para poder saber que PT e PSDB sempre foram duas faces da mesma moeda. Foi graças aqui, primeiro ao professor Olavo de Carvalho, aqui uma salva de palmas ao nosso grande mestre. Sempre devemos esse tributo ao professor Olavo. Ele que foi o grande homem que quebrou a hegemonia cultural de esquerda, dando nome a quem devia, mostrando essa realidade por meio da liberdade das redes sociais. E foi graças a essa quebra na hegemonia cultural que o expoente deputado, ou até então de baixo clero, Jair Messias Bolsonaro, que era debochado pelo sistema, se ergueu como o homem que representava os verdadeiros valores da família brasileira. E o impossível aconteceu. Estávamos sem partido, sem dinheiro, só com a vontade de mudar o Brasil, mas graças a Deus, que é o soberano das nossas vidas, nós conseguimos esse milagre que foi a eleição do presidente Bolsonaro. E bastou nós chegarmos ao poder, que a reação do sistema veio forte. Quem não lembra no início de 2019, início do governo, a abertura do inquérito das fake news, que começou censurando a imprensa, um jornal, e começou a botar quem viesse nesse inquérito. E esse inquérito, gente, está aberto até hoje, já há quase 2.000 dias. É um inquérito que ninguém tem acesso, é um inquérito que começou numa instância de forma inconstitucional e ilegal. Depois desse inquérito entrou o inquérito das milícias e o inquérito do dia 8 de janeiro, todos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o que é um assinte à nossa Constituição. E quem não lembra, na eleição de 2022, éramos proibidos. Eu sou processada até hoje porque falei que se votássemos no Lula, que o Lula apoiava ditadores, a Nicarágua e Maduro. Nós fomos demandados juridicamente para tirarmos essas postagens, porque era mentira, segundo o seu advogado, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, outra mentira do Lula era dizer que era feio nomear amigos para a Suprema Corte, e ele foi lá e fez. Era proibido dizer que o Lula era a favor de aborto. Nós tínhamos que tirar essas postagens das redes. Era proibido dizer coisas que depois da eleição se provou ser verdade. E aqui a reação no Legislativo. PL da censura, o PL das fake news está em trâmite lá. Conseguimos derrubar a urgência num primeiro momento, mas depois foi aprovada. E esse projeto está lá, no plenário, para ser votado. Basta que nós nos preocupemos com as coisas do nosso dia a dia e não prestemos atenção que é capaz de voltar para a pauta um projeto que quer instalar a censura nas redes, dar poder de polícia às plataformas, e elas não querem.
responsabilizá-las pelo que as pessoas falam também é um absurdo. Nós devemos ter esse ambiente livre, de livre expressão do pensamento. Cada um, sim, deve se responsabilizar por suas palavras e atos. Mas já temos calúnia, injúria e difamação para quem se sentir ofendido, mas não querer que agências de checagem possam dizer o que é verdade e mentira, o que é ou não desinformação. Não cabe. Quem nomeou essas agências para serem as donas da verdade? E muito menos o Estado pode dizer o que é verdade e mentira. Não é o Estado, por meio de lei, que deve fiscalizar o cidadão, mas é o cidadão que deve sempre fiscalizar o Estado e deve isso ao cidadão. Primeiro ato do presidente Lula é esse aqui mesmo. Quando entrou no poder, no dia 1º de janeiro de 23, foi fazer esse decreto. Aliás, é o 4º decreto, né? Mas dentre todas as atrocidades, a revogação ali do decreto de armas do Bolsonaro, o 4º ato ditatorial do presidente Lula, no seu primeiro dia de governo, foi instalar o Ministério da Verdade. Nesse Ministério da Verdade, vocês lembram de quando na Lava Jato foi pego a interceptação telefônica, onde a Dilma liga para o Lula dizendo que o Bessias tinha um ofício para ele ser nomeado ministro e não ser preso? Vocês lembram? Pois o tal do Messias virou o advogado-geral da União. E criaram a Procuradoria da Defesa da Democracia, cuja atribuição é demandar, no caso de alguém proceder uma desinformação sobre uma política pública. O que é uma desinformação sobre a política pública? Se eu vou lá e critico a compra de arroz, no caso da calamidade do Rio Grande do Sul, dizendo que 85% da produção foi preservada e não precisa comprar o arroz, eu posso estar desinformando, porque na visão do governo havia essa necessidade. Eu posso ser processada por desinformação. Falei que a ministra Simone Tebet, na sua forma de se expressar, disse que não ia atender naquele momento os prefeitos. Pois fui demandada, porque tirei de contexto, porque ela nunca disse que não iria atender os prefeitos. Então nós estamos vendo ser inviabilizada as nossas atribuições de legisladores. O que um deputado faz? Legisla e fiscaliza. Ora, se eu não posso criticar uma política pública do governo, o que eu vou fazer se meu papel é fiscalizar? Nós estamos vivendo um momento, então, em que vários deputados que têm imunidade, que querem exercer o seu ofício de fiscalizar o governo, estamos sendo tolhidos de exercer o nosso papel. E eu falei com a líder da minoria Bia Kicis, com o líder Felipe Barros, e falei, vamos botar na pauta da CCJ a extinção desse órgão, esse PDL 4. Colocamos na pauta. E aí, vou mostrar para vocês o que aconteceu. O que aconteceu quando pautamos? Vocês estão vendo essa balança? Nós já pautamos na CCJ leis que endurecem as penas para os criminosos do MST. Passou na CCJ. Nós já pautamos projetos sobre armas, para que os estados legislem sobre armas. Pô, vamos botar a federação para funcionar. Passou na CCJ, graças aos nossos deputados que estão ativamente lutando conosco lá. Pautamos a PEC das drogas que veio do Senado para dizer que tanto usuário quanto traficante cometem crime. Nós não queremos liberar drogas no país. Conseguimos aprovar na CCJ. Pautamos conseguimos aprovar, ou seja, temas cujo mérito é ideológico. Mas quando pautamos o PDL 4, que quer extinguir esse Ministério da Verdade do governo federal, que quer controlar as narrativas, que quer calar as nossas vozes, e estão fazendo isso, bastou pautar na comissão, que aí a gente viu realmente o governo se mobilizar para derrubar o PDL. Ou seja, isso nos mostra que o coração da ação deste governo é realmente censurar e calar a direita e acabar com a oposição no país. O que nós não iremos deixar acontecer. O que eu quero dizer para vocês é que estamos lutando no âmbito político e esse ano é um ano eleitoral. E todos nós, temos muitos pré-candidatos aqui, e a política sim é um importante meio para a gente mudar o país. Até porque não existe cadeira vazia na política. Se a Caroline não ocupar, pode ser outra pessoa que pense completamente diferente, mas essa cadeira vai ser ocupada. Então é importante que nós participemos ativamente da política. Mas não significa que todo mundo tenha que estar na política. Tão importante quanto a política é a cultura, é a educação, é aquilo que o Geyer estava falando antes de eu entrar. É que cada um encontre, como diria o professor Olavo, a sua própria vocação e faça o seu melhor naquilo que está proposto a fazer, nos meios e condições de vida que lhe foram dados. Ser uma melhor mãe,
um melhor pai, que vai entregar cidadãos excelentes para a sociedade, talvez eu acredito que é a missão mais importante das nossas vidas. Concordo plenamente com o que o Gayer falou. Onde estão os ídolos da direita? Olha os ídolos que temos da juventude, da massa da juventude hoje, Anitta e Felipe Neto. É uma vergonha que tenhamos eles como ídolos. E cadê os ídolos da direita? Nós temos o Nicolas, nós temos no âmbito da política vários. Mas precisamos de cantores, de artistas, de professores que também se destaquem. Então, a nossa missão está apenas começando. É aqui, olha a influência do professor, de um só professor na nossa nação. Um só professor, que foi o professor Olavo de Carvalho, mudou uma geração inteira. Temos aqui a Cíntia Chagas, que está mudando o Brasil na questão da língua portuguesa também. Cíntia, levanta aí para o pessoal te ver. Você é o quê? Maravilhosa, Cíntia. Muito obrigada. Há uma palestra da Cíntia amanhã, tá, pessoal? Fica a dica para ficar até amanhã no evento. Então tá, professor Olavo é essa influência. E os meninos do Brasil Paralelo, eles descobriram a vocação na produção de conteúdos, criaram uma plataforma e olha quanto conteúdo de direito está sendo difundido pelo Brasil e pelo mundo. Então, a nossa proposta é justamente essa. É mudar o Brasil a partir dos nossos próprios talentos. Vai se completar um ano do dia 8 de janeiro, né? Que lições que ficam a respeito desse tema? O que nós vemos, eu tenho uma posição formada sobre o assunto, do que aconteceu, e é um assunto lamentável, uma página negra da história brasileira, o abuso que as autoridades fizeram, nesse caso específico. Primeiro, o ministro da Justiça sabia do ocorrido, tinha informações. O senador Esperidião Amin, por uma comissão aqui do Senado, fez as indagações, mandou questionamento, recebeu informações que no dia 6 de janeiro o governo sabia do que estava acontecendo. Por que não tomou providências? A Força Nacional estava pronta, por que não agiu? Sabia quem viria. A NTT também tem informações de todos os dias, quantos ônibus chegariam aqui. Por que não tomaram providência? Por que o Palácio Planalto ficou desguarnecido? A guarda presidencial, eu não sei quando, na história desse país, a guarda presidencial não apareceu. Houve a CPI, e também foi tendenciosa. Por que o ministro Flávio Dino não compareceu à CPI? Por que ele não disponibilizou os vídeos? Essas questões são importantes. Eu não participei da CPI, mas acompanhei e vi que nós éramos minoria. Tratoraram a CPI e não mostraram o que efetivamente aconteceu no dia 8 de janeiro. Então é um fato lamentável. Hoje, pessoas com Bíblia na mão, como é que vão tomar o poder se não tinha um canivete no bolso, nem sequer um cortador de unha? Que poder você vai tomar? É um fato para mim lamentável. As penas dessas pessoas que nunca passaram na frente de uma delegacia, não tinham sequer um processo. Pessoas presas, condenadas, dezenas até 18 anos de sentença. Houve extrapolação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. E o Flávio Dino também prevaricou como ministro do governo, que sabia e assistiu de camarote. Estava no seu ministério, vendo as pessoas de bem chegarem ao Palácio Planalto, ao Congresso Nacional e também ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por que essa casa, Câmara e Senado, prepararam os seus agentes policiais? Prepararam. Por que o Palácio Planalto não fez nada? Abriu as portas sem a guarda presidencial. Isso é lamentável que tenha ocorrido e lamentamos as penas absurdas que ocorreram nesse caso. Obrigada.